Jeremias, capítulo 34. O profeta adverte o rei Zedequias. Quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, todo o seu exército e todos os reinos e povos do império que ele governava guerrearam contra Jerusalém e contra todas as cidades ao redor, Yahvé dirigiu sua palavra a Jeremias nos seguintes termos: Assim fala o Senhor, o Deus de Israel. Vai e comunica a Zedequias, rei de Judá. Eis que adverte Yahvé. Entregarei, pois, esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a arrasará e ateará fogo em seus destroços. E tu não escaparás das garras babilônicas, mas certamente serás aprisionado e entregue ao rei dos caldeus. Verás o rei da Babilônia com os teus próprios olhos, e ele dirigirá a palavra face a face, e serás conduzido à Babilônia. Contudo, ouve a promessa do Senhor, Zedequias, rei de Judá. Assim declara Yahvé, quanto a ti, tu não morrerás pela espada, mas encontrarás a morte em meio à paz. Assim como as pessoas queimavam incenso a teus pais, os reis que te antecederam também queimarão incenso em tua homenagem, e lamentarão por ti, exclamando: Ah, Eterno Todo-Poderoso! Assim será, pois esta é a minha promessa, diz Yahvé. Então o profeta Jeremias proclamou todas essas palavras a Zedequias, rei de Judá, em Jerusalém, durante o cerco que o exército do rei da Babilônia impingia sobre Jerusalém e contra outras cidades de Judá que ainda conseguiam resistir, Laques e Azeca, pois só restaram essas cidades fortificadas em Judá. Deus manda libertar os escravos. Eis a palavra do Senhor que veio a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez pacto com todo o povo que estava em Jerusalém, a fim de proclamar a libertação dos cativos. Todos teriam que libertar seus escravos e escravas hebreus. Ninguém mais estaria autorizado a escravizar um compatriota judeu. E todos os chefes, líderes e todas as pessoas do povo que haviam realizado este pacto de libertar cada um dos seus escravos concordaram unânimes em jamais voltar a escravizá-los. Obedeceram, pois, à aliança firmada e os libertaram. Contudo, passado algum tempo, retrocederam o voto feito e tornaram a prender e escravizar seus compatriotas. Então a palavra de Yahvé veio a Jeremias nestes termos: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Firmei uma aliança com os teus antepassados quando os tirei do Egito, da terra da escravidão. Eu disse: No fim de 7 anos, cada um de vós libertará seu compatriota hebreu que tenha se vendido a vós por qualquer motivo. Depois de te servir durante 6 anos, tu o libertarás. Mas vossos pais não me ouviram nem prestaram atenção. Não faz muito tempo. Vos arrependestes do erro que praticastes e passastes a fazer o que é correto, e eu aprovo. Cada um concedeu liberdade ao seu próximo. Do mesmo modo, firmastes um pacto diante de mim no templo que leva o meu nome. Contudo, mais recentemente, voltastes atrás e profanastes o meu nome. E cada um tomou de volta seu escravo e a sua escrava, os mesmos que havíeis colocado em liberdade, e os escravizastes de novo. Portanto, assim determina Yahvé: Vós não destes a devida atenção a mim, para concederdes a liberdade, cada um ao seu compatriota e ao seu próximo. Por esse motivo, eis que eu mesmo proclamo a total liberdade dos cativos, declara o Senhor. Por intermédio da guerra, da peste e da fome, farei de vós um objeto de horror e vexame, exposto diante de todos os reinos da terra. Entregarei os homens que quebraram a minha aliança e não cumpriram as palavras do pacto que fizeram diante de mim, quando cortaram o bezerro em 2 e andaram entre as partes do animal. Ou seja, os chefes e líderes de Judá e de Jerusalém, os oficiais do palácio real, os sacerdotes e todo o povo da terra que andou entre as partes do bezerro. Sim, eu mesmo os entregarei nas mãos dos inimigos que desejam tirar-lhes a vida. Seus cadáveres servirão de comida para as aves e para todos os animais selvagens. Eu entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes nas mãos dos seus inimigos que procuram matá-los, e do exército do rei da Babilônia, que deixou de vos atacar. Eis que determinarei expressamente, afirma o Senhor, que voltem a esta cidade. Eles retornarão e a atacarão com violência e invadirão sem piedade e a queimarão totalmente. Farei das cidades de Judá uma só devastação e que fiquem completamente desabitadas. Jeremias, capítulo 35. Os Recabitas, exemplo de obediência.
Eis a palavra do Senhor que veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, nos seguintes termos: Vai à família dos Recabitas e conversa com eles. Leva-os à casa de Javé, a uma das salas, e oferece-lhes vinho para beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinas, aos irmãos e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos Recabitas. E os levei ao templo do Senhor, à sala dos filhos de Anã, filhos de Gigdalias, homem de Deus. A sala ficava ao lado da sala dos líderes e debaixo da sala de Maazéias, filho de Salum, o porteiro. Em seguida, coloquei vasilhas cheias de vinhos e alguns copos diante dos membros da comunidade dos Recabitas e lhes pedi que bebessem. Eles, no entanto, explicaram: Não bebemos vinho, porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos orientou com a seguinte ordem: Nem vós, nem vossos filhos jamais bebereis vinho. Não construireis casas, nem semeareis. Não plantareis, nem possuireis vinhas. Mas habitareis em tendas durante toda a vossa vida. Assim vivereis muitos dias na terra em que habitais. Obedecemos a nosso pai Jonadab, filho de Recabe, em tudo quanto nos orientou. Jamais levamos vinho à boca durante toda a nossa vida, tampouco bebem vinho nossas esposas, filhos e filhas. Não construímos casas para nossa moradia, nem mesmo possuímos vinhas, campos ou semente. Mas vivemos em tendas, e assim fazemos e obedecemos a tudo quanto nosso pai Jonadab nos ordenou. Assim, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu esta terra, dissemos: Vinde, vamos para Jerusalém por causa do exército dos babilônios e dos sírios. Por este motivo, permanecemos em Jerusalém. Então Yahvé dirigiu sua palavra a Jeremias, ordenando: Assim diz o Todo-Poderoso dos Exércitos, Deus de Israel: Vai e prega aos homens de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém nestes termos: Porventura jamais ireis aprender a lição e obedecer a minha palavra? Indaga o Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem vem sendo obedecida fielmente até este momento. Eles não bebem vinho simplesmente porque obedecem a uma determinação do seu antepassado. Entretanto, eu vos tenho pregado repetidas vezes, e contudo sequer me destes ouvidos. Tampouco levastes a sério as minhas insistentes orientações. Do mesmo modo, insistentemente vos enviei todos os meus servos e mensageiros, os profetas, com a seguinte admoestação: Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho. Corrigi vossas ações e não caminheis atrás de outras divindades para as servir. Sendo assim, com certeza habitareis na terra que concedi a vós e a vossos pais. Todavia não me destes atenção, tampouco me obedecestes. Os filhos de Jonadab, filho de Recabe, cumpriram o mandamento que seu pai lhes determinou, mas o meu povo preferiu não me obedecer. Portanto, eis que assim declara o Eterno Todo-Poderoso dos Exércitos, Deus de Israel: Trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça e catástrofes que profetizei contra eles. Pois eu lhes falei, mas decidiram não me dar ouvidos, e os convoquei, mas nem mesmo me deram uma resposta. Então Jeremias entregou uma palavra de bênção a toda a família dos Recabitas nos seguintes termos: Eis que assim declara Yahvé dos exércitos, Deus de Israel: Porque obedecestes ao mandamento do vosso pai Jonadab, cumprindo todas as suas orientações e agindo de acordo com tudo quanto vos ordenou. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel: Jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me adore mediante o seu serviço. Jeremias, capítulo 36. O Sefer, livro, é lido no templo. No quarto ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, Yahvé dirigiu sua palavra a Jeremias nestes termos: Escreve num sefer, um rolo de pergaminho, isto é, um livro, todas as palavras que declarei acerca de Israel, de Judá e de todas as nações, desde que comecei a falar-te nos dias de Josias, até este momento. É possível que, ao ouvirem a respeito de todas as desgraças que antevejo ter que trazer sobre eles, cada um se arrependa do mal que pratica e se converta da sua má conduta. E eu perdoe a iniquidade, o erro e o pecado deles. Em seguida, Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse no livro tudo quanto Jeremias ditava, todas as palavras que Yahvé lhe havia revelado. Depois, Jeremias ordenou a Baruque: Estou proibido de ir ao templo do Senhor,
Portanto, entra e lê perante o povo, na casa de Yahvé, no dia do jejum, a palavra do Senhor que escrevestes no livro quando eu ditava. Tu as lerás também perante todo o povo de Judá que vem das suas cidades. Talvez a sua súplica chegue diante de Yahvé e cada um se converta do seu caminho, pois a ira e a violência com que o Senhor ameaça este povo são demasiado severas. Então Baruque, filho de Nerias, fez conforme tudo quanto o profeta Jeremias lhe havia ordenado, lendo no livro as palavras de Yahvé na casa de Yahvé, o Senhor. No 5º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, no 9º mês, foi determinado um jejum diante do Senhor para todo o povo que vinha das cidades de Judá para Jerusalém. Então Baruque leu no livro a todo o povo as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na sala de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no pátio superior, à entrada da porta nova do templo de Yahvé. Quando Micaias, filho de Gemarias, filho de Safã, ouviu todas essas palavras de Yahvé registradas naquele livro, desceu ao palácio do rei, à sala do escriba. Todos os líderes estavam ali assentados. Elisama, o escriba e secretário, Delaías, filho de Semaías, Eunatã, filho de Aquibor, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros chefes. E Micaías narrou todas as palavras que tinha ouvido quando Baruque leu o livro para o povo. Então todos os chefes e líderes mandaram Jeude, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cuxi, a Baruque, para lhe pedir: pega o livro que leste diante do povo e vem aqui. Então Baruque, filho de Nerias, tomou o livro consigo e dirigiu-se até eles. E os chefes e líderes ordenaram-lhe: senta-te, pois, entre nós e lê o livro para que todos ouçamos o que diz. Sem demora, Baruque passou a ler o conteúdo do livro para eles. Quando ouviram todas aquelas palavras, voltaram-se apavorados uns para os outros e disseram a Baruque: sem dúvida alguma, temos que relatar imediatamente ao rei todas estas palavras. E indagaram a Baruque: dize-nos também, sem demora, como escreveste todas essas palavras. Foi Jeremias quem as ditou a ti? Ao que respondeu Baruque: sim, ele me ditava todas as palavras e eu as escrevia fielmente no livro. Então os líderes disseram a Baruque: vai, esconde-te tu e Jeremias para que ninguém saiba onde estais. Eles foram ao rei no pátio, mas haviam deixado o livro na sala de Elisama, o escriba, e relataram ao rei todas aquelas palavras. Então o rei pediu que Jeude trouxesse o livro à sua presença. Jeude o trouxe da sala de Elisama, o escriba, e o leu para o rei e para todos os chefes e líderes que acompanhavam o rei. O rei estava sentado em seus aposentos de inverno, pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou-o o rei com uma faca de escrivão, uma espécie de canivete, e as atirava no braseiro, até que o rolo inteiro foi queimado no braseiro. Não se atemorizaram, não rasgaram as vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas profecias e advertências. Posto que Eunatã, Delaías e Gemarias tivessem insistido com o rei, apelando para que não queimassem o rolo, o rei não quis dar ouvidos aos seus conselheiros. Em vez disso, o rei abruptamente mandou seu filho Jerameel e a Seraías, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abdeel, que prendessem o escriba Baruque e o profeta Jeremias, mas Yahvé já os havia escondido. Deus manda escrever outro livro. Depois que o rei queimou o livro com as palavras que Jeremias havia ditado e Baruque havia escrito, veio a palavra do Senhor a Jeremias nestes termos: pega ainda outro rolo de pergaminho e escreve nele todas as palavras que estavam registradas no primeiro livro que Jeoaquim, rei de Judá, atirou ao fogo e destruiu. Então chegarás à presença de Jeoaquim, rei de Judá, e lhe comunicarás: assim diz o Senhor: tu queimastes este livro e questionaste: por que escrevestes nele que o rei da Babilônia virá e destruirá toda esta terra, dela exterminando tanto os seres humanos como todos os animais? Pois assim assegurei Yahvé acerca do rei Jeoaquim, rei de Judá: eis que ele não terá nenhum descendente para sentar-se no trono de Davi. Seu corpo será lançado fora e exposto ao extremo calor do dia e à geada durante as noites. Eu castigarei a ele e aos seus filhos e aos seus conselheiros por causa dos seus pecados.
Trarei sobre eles, sobre os habitantes de Jerusalém e sobre os homens de Judá, toda sorte de calamidades que tenho anunciado contra eles, porquanto não me deram atenção. Então Jeremias pegou o outro rolo de pergaminho e o entregou a Baruque, filho de Nerias, o escrivão. E enquanto Jeremias ditava, Baruque ia escrevendo sobre o pergaminho todas as palavras que estavam registradas no livro que Jeoaquim, rei de Judá, tinha queimado, e foram acrescentadas muitas outras palavras semelhantes.